Olá, aqui é Márcio Drummond. Hoje vou tratar sobre ambiente organizacional. Veja, falar sobre gestão é para mim motivo de muita satisfação, porque, como já disse em outros vídeos, considero o assunto mais importante da nossa vida. Então, pela tamanha importância dessa ciência, eu preciso preparar meus conteúdos com muito cuidado, com a melhor didática possível, priorizar a parte conceitual para que o seu entendimento aconteça. E mais do que isso, que você reconheça o valor da gestão, porque dela depende suas realizações. É a ciência que conduz a nossa vida. Por conta disso, você que ainda não viu outros vídeos, que eu já publiquei, está no meu canal, é importante que você veja, para que esse processo de entendimento desse tema, de fato, aconteça. Importante você conhecer esses conteúdos numa sequência, tal como foi preparado. Isso vai possibilitar a construção do seu padrão mental, do entendimento da lógica da gestão. É o que eu sempre digo, tem uma sequência no estudo dessa ciência. Depois de você conhecer e compreender, é só admitir e praticar. Se não acontecer a prática, que diferença faz? Nenhuma. Ou seja, não basta ter conhecimento sem a prática. Não adianta um bom discurso se quem discursa não coloca em prática. Dentro dessa lógica, eu vou tratar sobre ambiente organizacional e vou começar contando uma pequena parte da minha história com relação a esse tema gestão, exatamente para contribuir com a sua percepção sobre o sentido e o significado dessa ciência. Veja, gestão e engenharia sempre foram a grande motivação do meu trabalho. E o mais incrível, vou revelar para você. Quando foi que eu comecei a prática dessa ciência e quando eu me identifiquei com seus processos executivos. Eu iniciei minha experiência com as boas práticas da gestão já no meu período de adolescência. Isso mesmo, meu período de adolescência, quando a minha vida era dividida na cidade com os estudos e na fazenda com meu tempo totalmente preenchido com tantas coisas boas. Lazer, com mais variados tipos de esportes, brincadeiras, típicas da fazenda daquela época, na década de 60. Futebol era disparado o melhor entretenimento. Realizavam jogos lá entre famílias de outras fazendas vizinhas e era muito bom. Mas o que eu quero destacar nessa pequena história era muito trabalho na fazenda. Eram centenas de atividades e tudo era muito bem planejado, tudo era muito bem programado. E eu participei praticamente de todas essas atividades. Claro, com trabalho próprio do período de adolescência. Eu tinha minhas tarefas de rotina e outras estava sempre ali presente, participando, ajudando e acompanhando. Gostava muito. O contato e a convivência com a natureza foi um aprendizado que eu jamais vou esquecer. Quão rico é poder beber lá uma água pura, direto da fonte, ali na nascente, entre várias outras coisas boas ali existentes na fazenda. Pegar frutas no pé, o prazer de alimentar-se das frutas, legumes, verduras colhidas na hora ali de comer. A satisfação de trabalhar com os animais, gado de leite, gado solteiro, atividades que fazia a cavalo, na charrete, no carro de boi e várias outras atividades. Momentos de contemplação da fauna, da flora. Era tudo muito agradável e muito rico do ponto de vista de formação humana. Então, por que eu disse que iniciei a prática da gestão na fase de adolescência? Veja,
Estudando profundamente essa ciência nos últimos anos e com meu trabalho de consultoria, eu descobri que a vida que eu levei no período de adolescência, com o tempo todo ocupado, com coisas boas, dividindo bem o tempo com os estudos e a vida dinâmica da fazenda, facilitou sobremaneira a minha identificação com os processos da administração do pai da administração moderna, o Peter Drucker, lá nos meus 22 anos de idade, quando eu cursava a faculdade de engenharia. Fato que me levou a praticar esses processos em toda a minha trajetória profissional. Veja que é incrível. A interface da minha vida, de infância e adolescência, com a facilidade que eu tive de me identificar com os processos da administração, na época da faculdade, eu fui perceber somente agora, mais de 40 anos depois, com meus estudos e meu trabalho de elaboração de um projeto de gestão. No momento que eu conheci os processos da administração, ou seja, a teoria, lendo um livro recomendado pelo meu professor de administração, minha mente se conectou com a experiência que eu vivi lá na adolescência. Quer dizer, meu subconsciente, eu percebi, fez todo sentido ao conhecer ali os processos da administração, seus conceitos, sua metodologia. Então aquilo fez todo sentido para mim. Eu considerei, lembro como se fosse hoje. Foi uma coisa assim muito natural, uma coisa óbvia. Mas veja que interessante, mas eu não me toquei na época, achava que qualquer um que fosse tomar conhecimento daqueles processos ia ter a mesma percepção minha. Mas ao longo da minha trajetória eu fui percebendo que não. Quanto é a demanda no meio empresarial da necessidade de conhecer esses processos executivos da administração, que é a parte central para o sucesso de qualquer empresa e qualquer organização. Então foi muito interessante, que a facilidade que eu tive de me identificar com os processos da administração, eu não vejo outra explicação senão a experiência que eu vivi no meu período de criança e principalmente adolescência do jeito que foi. A minha mente já tinha concebido isso, né, os fundamentos preliminares desse processo na prática. Quer dizer, quando eu conheci esse processo na teoria, fez todo sentido para mim. Então, o principal aprendizado que eu gostaria de enfatizar neste momento foi o aproveitamento do tempo, a administração do tempo. Isso é questão básica em gestão, muito discutido, muito salientado em qualquer curso, né, de pós-graduação, MBA, até mesmo no ambiente empresarial, que é a administração do tempo. E como se consegue? Exatamente aplicando, praticando os processos da administração, né, planejando bem, organizando, realizando todas as tarefas conforme planejamento e controlando as atividades. Então, meu tempo na fazenda era totalmente ocupado, assim todos os trabalhadores, todo o ambiente era dessa forma. E imagina se naquela época conhecêssemos os processos da administração do Peter Drucker. Claro que a produtividade seria outra, mas mesmo assim, só com a prática, era tudo muito interessante. Tinha um rigor no cumprimento das tarefas e dos compromissos. E havia distribuição das tarefas entre todos os trabalhadores, métodos de trabalho, e tudo era liderado pelo meu pai e pelo meu irmão mais velho. Então eu falei sobre a administração do tempo. Então o ponto principal era o compromisso com o horário. Meu pai era muito rigoroso com as questões comportamentais. E o primeiro compromisso era exatamente começar todas as tarefas no horário certo. Eu aprendi e me marcou muito o modo de liderar do meu pai. Liderança é o que faz as coisas
coisas acontecerem. Muito bem, experiências vividas em fase de criança e adolescência são aprendizados e fundamentos que jamais esquecemos. E eu gostava muito e por isso aproveitei bem, por isso ficou gravado em minha mente. Então esses fundamentos dos processos da administração que vivenciei na prática, lá na adolescência, sem saber a teoria, e depois na faculdade, tendo conhecido a teoria, eu levei para a minha vida toda. Então eu gostaria de enfatizar nessa oportunidade isso, é a relação da teoria com a prática. A melhor teoria é aquela que é praticada. E você só consegue bons resultados com a prática aplicando uma boa teoria. Então nada adianta ter um bom projeto, um bom planejamento, um bom discurso e você não praticar. Essa é a mensagem que eu deixo para você. E eu procurei sempre valorizar os processos executivos da administração do Peter Drucker, toda a minha trajetória. E isso me fazia ficar frequentemente muito atento a seus aspectos. Percebia facilmente as deficiências da gestão empresarial por onde eu passei. E isso me incomodava muito. Procurando fazer sempre o melhor com relação às boas práticas da gestão, eu tinha uma trajetória de superação, de crescimento profissional, com ocupação de cargos em todos os níveis organizacionais. Me tornei empresário aos 32 anos de idade, quando eu constituí a minha empresa de engenharia. Depois de ter trabalhado por quase 4 décadas em implantação de projetos industriais para as maiores empresas do país, eu resolvi prestar meu trabalho de consultoria com o objetivo de contribuir com as empresas para melhorar a performance. Aconteceu que eu comecei com a consultoria presencial e resolvi mudar pouco tempo depois. E eu explico. Eu criei meu método de trabalho, de consultoria, fazia levantamentos de todos os dados, coleta de todas as informações necessárias para fazer a avaliação de todos os aspectos da empresa, em todas as áreas, e tendo sempre como referência, evidentemente, as boas práticas de gestão. Então, eu registrava tudo em relatórios diários e encaminhava uma vez por semana ao cliente, ao empresário, para que ele fosse acompanhando todo o desenvolvimento do meu trabalho. E ao final do trabalho, apresentava o diagnóstico. Aconteceu que na área operacional, eu fui identificando tantos problemas e percebia que esses problemas estavam impactando nos resultados, ali no desempenho, na performance do trabalho. Era o serviço de engenharia, projeto e obras e fabricação de equipamentos. Então, como o empresário ia recebendo o meu relatório, lá eu identificava, apontava todas essas questões, o empresário me solicitava ajuda para a solução dos casos mais críticos. E eu confesso que diante daquela situação, vi que algumas decisões que fossem tomadas ali de imediato, poderia mudar aquele quadro e evitar maiores prejuízos, não só financeiro, mas a imagem da empresa perante o cliente. Eu acabei aceitando esse pedido, essa solicitação. Por tratar-se de empresa de engenharia, e é a minha experiência, foi minha vida toda trabalhando com implantação de projetos de engenharia, então eu percebia que a exposição era muito grande, porque boa parte do serviço era prestada no terreiro do cliente, lá no patrimônio do cliente, construindo e implantando os projetos. E por isso o comprometimento da imagem era real. E outros riscos também se apresentavam naquela situação.
Conclusão, eu deixava de fazer meu trabalho de consultoria e me ocupava com o operacional. Claro, com muito esforço, eu continuava fazendo os relatórios, né, de consultoria para que pudesse ter no final do meu trabalho o diagnóstico. Não como eu gostaria, evidentemente, por conta da mudança de rota, mas eu entregava o diagnóstico final conforme a realidade de cada empresa. Evidentemente, não fiquei satisfeito, porque o meu propósito era muito maior do ponto de vista de consultoria. Aí eu pensei comigo, eu tenho que fazer esse trabalho de forma diferente e atender as empresas de acordo com a realidade delas, né, e transformar essa grande dificuldade em um desafio assim, realizável, interessante, com fundamento organizado, para melhorar o desempenho das empresas e obter aí os resultados com otimização de custos e geração de valor. Assim eu fiz, parei totalmente meu serviço de consultoria presencial, da forma que vinha sendo feito, e então eu decidi partir para a construção, elaboração de um projeto que pudesse atender a realidade do mercado, a realidade das empresas, com a prática e um modelo de gestão de qualidade. Então são mais de 3 anos de trabalho muito intenso para planejar e executar e organizar esse projeto. Veja, organizar o projeto. Então, o meu propósito desse vídeo é tratar exatamente sobre organização. Veja, vamos entender essa questão da organização. Veja a situação do Brasil. O Brasil riquíssimo em recursos naturais e, no entanto, vivemos num país de profundo caos, podemos assim dizer. 54 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, renda inferior a R$400 por mês, e 15 milhões de extrema pobreza, uma renda de R$140 por mês, 12,6 milhões de desempregados, 28,4 milhões de pessoas subutilizadas e 100 milhões sem coleta de esgoto em suas casas. Essa é a fonte IBGE. Transporte público de baixa qualidade, violência acima da média mundial, desemprego altíssimo, deficiência em saúde, educação e a corrupção que arrasou o país. Veja, esse é o quadro. Aí eu coloco a seguinte questão: será a corrupção a causa principal da situação do país? Preste bem atenção, é uma situação muito complexa. Vamos com calma. Vamos analisar o ambiente. Podemos dizer que é um ambiente desorganizado, porque os resultados são os piores possíveis. Verdadeira tragédia, podemos assim dizer. É a prova incontestável que o Estado não cumpre seu papel. Quando falo em meus conteúdos sobre política, entenda que eu falo como tem que ser, com base nos fundamentos de gestão, ou seja, de acordo com seu conceito, e não como é comum no nosso país, no meio político, sobretudo, o caráter ideológico. Isso é oposto à política. Então, nada de seguir o conceito de política. Essa questão eu esclareço em outro vídeo, 2 em 1, política e gestão. Se você não viu, é importante que você veja. Como eu disse, é importante você conhecer todos os meus conteúdos numa sequência lógica para facilitar aí o seu entendimento da lógica da boa gestão.
Mas voltando aqui para o nosso assunto, estava tratando sobre o ambiente desorganizado no nosso país. Veja, um ponto básico. O que estava acontecendo aí na administração pública nos últimos anos? Desvio do elemento principal de um bom modelo de gestão, que é da missão. Então não tinha uma preocupação, compromisso nenhum com a gestão pública. Então aí, você percebe, é o começo da desorganização. Qual é a primeira ação em gestão que qualquer empresário e administrador público tem que pensar e fazer? Organizar a estrutura funcional de acordo com o quê? Com a missão, a visão e valores da empresa, da organização, da administração pública. Então houve aí um desvio já com o primeiro elemento. Mas vamos entender o que é um ambiente desorganizado, começando com situações menores. Veja, vamos simular um fato. E às vezes acontece conosco. No nosso dia a dia, você sai atrasado de casa, perde o horário da escola e das crianças, você chega na empresa e a reunião já está acontecendo, você perde o cliente porque faltou uma boa conversa, ou você chegou atrasado, o cliente já partiu para outra atividade da sua agenda, sua mesa de trabalho está cheia de pendências, seu computador não funciona, o relatório não foi entregue no prazo porque faltou informações de um colega de um outro departamento. E quando você retorna para casa no final do expediente e você esquece da encomenda da sua esposa ou do seu marido. Veja, isso acontece nas empresas de pequeno, médio e grande porte. Esse é apenas aí, simulei um fato, mas acontece. Imagina uma grande empresa numa situação onde a desorganização é real e não se toma iniciativas para mudar a situação. Ou seja, não há ações e somatórias de esforços de forma organizada e integrada para obter resultados que são necessários. Vamos imaginar um time de futebol que fracassa. Também podemos dizer que está desorganizado, não consegue colocar a bola redonda como ela é. Chutão para lá, chutão para cá, passe errado para lá, passe errado para cá. Então, qual é a causa? São várias. E tudo fica muito difícil de identificar as causas principais quanto maior for a desorganização e também quanto maior for a empresa. Imagina a administração pública num país do nosso tamanho. Por exemplo, se não tiver controle na empresa, como você vai identificar os problemas e depois avaliar a situação? Veja só, é difícil identificar as causas principais e a causa raiz. Acho que complicou mais ainda, não é? Se a questão é desorganização, então precisa se organizar. Mas o que é organização? Ponto de partida é conhecer o conceito para facilitar a compreensão de como as coisas funcionam. Eu sempre gosto de dizer, quando conhecemos o conceito, facilita a nossa compreensão do funcionamento da nossa realidade. Então é conhecer o conceito, né? Compreender, admitir e praticar. Então vamos lá ao significado de organização. É a combinação de elementos que, atuando em diferentes áreas e atividades distintas, sob mesmos fundamentos, busca objetivos comuns. Então, veja, é um conjunto de elementos interconectados em busca de objetivos comuns. Então, esse é o conceito, assim,
básico, né? E a empresa é como o nosso corpo. Funciona bem quando todos os órgãos cumprem bem a sua função. Cada um cumprindo bem a sua função para que todo o corpo esteja bem, né? Bem de saúde. Então isso é o que é a combinação de esforços para atender o objetivo único, que é a nossa, né, ter boa saúde. É o corpo funcionar bem. E o que fazer para que tenhamos boa saúde? É organizar a nossa vida, né? Alimentação, sono, atividade física, controle emocional, né? E assim por diante. Assim também é a empresa. Todos os setores trabalhando bem, de forma organizada e integrada para o objetivo comum, objetivo do coletivo. Então, se os resultados da administração pública não atendem os objetivos comuns, as ações estão fora da missão. Então, algo básico e muito errado ocorre do ponto de vista de organização. Por essa razão, temos o país, né, subdesenvolvido em várias áreas e com tantos problemas. Assim também acontece com as empresas não atender os objetivos comuns, atender bem seus consumidores através dos seus funcionários que trabalham motivados e satisfeitos. Então, o que é isso? É missão e meio. Então, a missão é atender bem os consumidores, né, os clientes. E o meio, através da motivação e satisfação dos funcionários. Isso aí é o grande desafio. Isso só é possível com organização. Então, esse é o segredo, organizar tudo isso. É preciso encaixar todas as peças. Então, a empresa, um bom modelo de gestão é um conjunto de elementos, né, e que fundamentam e sustentam a organização. Então, essas peças têm que ser identificadas, organizadas, devidamente encaixadas para você atingir os objetivos globais, né, estabelecidos aí pela empresa. Então, eu disse que é difícil identificar a causa principal em meio a tantos problemas, mas é exatamente o contrário. Para facilitar tudo isso, é preciso entender que existe uma causa principal, né? Precisa identificar qual é a causa raiz. E assim começa a ficar mais fácil. Você tem vários problemas, se você consegue identificar a causa raiz, então fica muito mais simples. Mas eu já disse também em outros vídeos que o simples é o que funciona, mas é difícil por conta que temos dificuldade de renunciar às nossas vaidades. Então, um bom projeto de gestão, ele só vai realmente trazer resultados se você praticar. Então, precisa fazer mudança. E as mudanças exatamente começam em quebrar paradigmas, quebrar hábitos, porque se não fazer mudança a partir de atitudes, vai continuar a mesma coisa. Então, os resultados vão continuar os mesmos. Então, é preciso ter uma ciência, é preciso ter conhecimento para organizar tudo isso. E essa ciência é exatamente gestão. Então, gestão é a ciência das causas. Então, a partir do momento que você identifica que todos os problemas, né, que temos é decorrente da gestão, e também tudo que realizamos tem a sua motivação e gestão, e você conhecendo e compreendendo, admitindo e praticando o conceito de gestão do seu problema, então você vai começar aí uma longa caminhada. Por que longa caminhada? Porque o assunto é complexo
e a melhor metodologia de gestão é o processo de melhoria contínua. Então, é uma ação que vai acontecer a vida toda. Então, por isso que é um modelo de gestão aí de qualidade. Só que os fundamentos, que são os valores, as políticas básicas, a missão, a visão, são imutáveis. Esse você não pode mudar. O que você tem que mudar são os processos. Está sempre ajustando, atualizando, são os processos executivos, que são exatamente os processos consolidados aí pelo Peter Drucker. Então, corrupção é uma das causas principais, mas ela é efeito da causa raiz, então ela já é consequência. Por quê? Porque houve um desvio lá, né, princípio básico da gestão, que é o cumprimento, é o compromisso com a missão. O compromisso com a missão é um trabalho bem feito. Então essa é a primeira atitude, é o compromisso com o trabalho bem feito que está alinhado com a gestão. Então o que aconteceu aí no Brasil nos últimos anos escapou a missão, né? Escapou os valores. Então aí começa aí o processo de desorganização. Por isso o país hoje está desorganizado. Então é a esperança do povo brasileiro, com o novo governo, que esse quadro seja alterado. É isso que a gente precisa contribuir com a nossa participação, com a nossa cobrança e fazendo ter uma prática da gestão pública de acordo com o conceito. Então, gestão é causa raiz de tudo. Quem tem assistido todos os meus vídeos deve estar cansado de ouvir esse conceito, mas está bastante repetitivo. Mas eu faço isso propositalmente, por 3 razões básicas. Primeiro, para quem está assistindo pela primeira vez, é indispensável conhecer. Então, quem está assistindo ainda não viu nenhum outro vídeo meu, eu preciso estar colocando aqui, batendo bastante nessa tecla do conceito. Segundo, a cada conteúdo é preciso encaixar esse conceito, né? Senão fica desprovido da lógica da boa gestão, mesmo que já tenha conhecimento do conceito. Qual é a sequência? É conhecer, compreender, admitir e praticar. Então eu preciso estar sempre enfatizando, fortalecendo esse conceito. E terceiro, é para você gravar bem o conceito, né? Esse conceito básico. É claro que tem o desdobramento desse conceito no ponto de vista mais técnico, mais administrativo. Mas é preciso ter essa sequência, conhecer primeiro o conceito básico, que gestão é a ciência das causas. Então, o que vai fazer a diferença na prática da boa gestão é você então, conceber isso, esse conceito. Mas você só vai gravar naturalmente se o conceito fizer sentido para você. Então, se você não perceber isso, evidentemente, nada vai acontecer. Então, por isso, eu faço questão de estar sendo até repetitivo para esse processo acontecer de uma forma bastante natural e progressiva. Então aí está a causa principal de toda o processo de administração pública e também administração empresarial. Então aí, entendido esse conceito, você começa a valorizar essa ciência, né? Esse é o grande valor dessa ciência de gestão. Então, é a ciência que conduz os seus negócios, a sua empresa, a sua vida. Então, para conhecer tudo isso, então é preciso que seja de forma então gradativa para o entendimento da lógica dos processos e fundamentos, e em seguida você admitir
as mudanças necessárias para colocar sua empresa em outro patamar de desempenho, praticando esses fundamentos. Então, de novo, a empresa só consegue atingir os objetivos através das pessoas. Portanto, é necessário dar unidade, integrar processos e pessoas com a finalidade de trabalhar em prol de objetivos comuns e globais. E o resultado disso é a criação de ambiente organizacional necessário ao bom desempenho. Ambiente organizacional compreende o conjunto interconectado de elementos de realização, né, tanto interno quanto externo. Então é preciso criar uma cultura organizacional. Cultura organizacional é formada pelo conjunto de elementos fundamentados em valores, políticas, procedimentos que são compartilhados e praticados por todos, em alinhamento com a missão, visão da organização. Então, cabe aqui, tenho dito em praticamente todos os meus conteúdos, repetir que são dois caminhos, a má gestão e a boa gestão, né? Porque a gestão ela acontece fazendo bem feito ou não, né? E o modelo de gestão, da boa gestão, é a gestão, evidentemente, de qualidade. Então, para a boa gestão de qualidade, é importante entender o seguinte: o ambiente organizacional é do tipo do aquário. Vamos imaginar o aquário. O peixe só sobrevive em água limpa, ou seja, a água sem contaminação. Outra comparação: a intensidade da gripe e resfriado é diretamente proporcional ao meu estado de saúde, ao seu estado de saúde, né? São os anticorpos. A boa saúde é defesa do seu organismo. O que cura a sua gripe é a sua saúde, não um remédio. O remédio só serve para minimizar a situação. Ou seja, a boa saúde quem tem a boa saúde, costuma nem gripar. A gripe nem chega perto, né? O resfriado. Então, ela afasta a gripe. Não é assim que acontece? Então, assim também é a empresa. É preciso criar um ambiente de anticorpos para superar as adversidades e diversidades. Então, o modelo mental predominante na empresa é todos trabalhando alinhados e motivados com a missão. Tudo isso liderado pela alta direção. Então, são os elementos anticorpos para superar todas as dificuldades que qualquer empresa tem, e assim também a administração pública. Então, a empresa organizada e adotando a transparência como elemento básico nas relações faz multiplicar o quê? A confiança entre todos, fator essencial para a transformação dos resultados. Então, esse é o ambiente a ser construído, o ambiente organizacional, todos trabalhando sob os mesmos fundamentos. Então, missão, visão, valores e objetivos comuns e globais. Resultado, benefício para todos. Então, questão básica: cada um executando bem o seu trabalho, com foco nos objetivos globais da empresa. Eis aí, então, o grande desafio, que só será vencido com a empresa organizada. Para isso, somente um projeto bem elaborado é possível organizar a empresa, de tal forma que viabilize a prática. Esse é o meu projeto, esse é o propósito do meu projeto: criar para você possibilidades para que as coisas sejam praticadas, abrindo caminhos para transformar a maneira que realizamos nossas atividades em prol de resultados. Então eu digo, criar possibilidades. Por que eu falo criar possibilidades?
porque a decisão de acontecer tudo isso é sua, né? Você admitindo mudanças e praticar o projeto. Mas antes de você conhecer esse projeto, é bom exercitar os fundamentos básicos de gestão, exatamente para você entrar já na sua realidade. Então é fundamental você fazer então algumas reflexões, fazer aí alguns exercícios e você ir construindo um padrão mental da lógica da gestão. Então é a mente que nos faz seguir o caminho. A mente cria uma linha de raciocínio que direciona a nossa vida. Então de nada adianta o conhecimento sem a verdadeira compreensão e a confiança naquilo que você conhece. Com a confiança, você admite a prática. E nós estamos tratando aqui de uma ciência que é responsável por tudo o que realizamos. Então, é um tema complexo por conta de sua abrangência, mas dele depende a nossa vida. Portanto, não existe outro caminho senão organizar todo esse processo. Para você avançar nesse processo, abaixo tem 2 links de exercícios importantíssimos. Como eu disse para você, já começar a entrar na sua realidade, já é o exercício para a prática. Então é um formato de pesquisa esses exercícios. Primeiro, é a avaliação da sua visão com relação à gestão. Qual é o seu entendimento de gestão, qual é o valor com todas essas informações, esse conhecimento dos meus conteúdos. Então, qual é a sua visão com relação à gestão? Segundo exercício, é a avaliação da gestão da sua empresa, ou do seu trabalho. Então, se você hoje não está trabalhando, não tem sua empresa, você pode fazer na última empresa que você trabalhou, ou até mesmo da administração pública do Brasil. Então são 2 exercícios aí muito importantes. E eu aguardo aí os resultados desse exercício. Ficaria satisfeito em tê-los aqui para a gente ir junto nesse processo aí de transformação. Então faça seus comentários, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder e vamos juntos iniciar um processo de transformação na maneira de conduzir nossas atividades, nossas empresas e, por que não dizer, o Brasil. Se não mudarmos a forma, os resultados vão continuar os mesmos. Se não mudarmos a receita, o bolo continua o mesmo. Um abraço e até breve.